Salmos 145, verso de número 4 até o verso 7, diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, as famílias estão sendo severamente abaladas. O inimigo tem investido ferozmente para destruir a base da sociedade, que é a família. As famílias têm sofrido com vícios, divórcio, prostituições. As famílias têm sofrido com gravidez prematura, com a falta de planejamento. A igreja tem sofrido com os abortos, ou melhor, a família tem sofrido com os abortos, com algumas literaturas, com a influência da mídia que difunde e exaltam o sexo fora dos padrões da palavra de Deus. Todos esses fatores corrompem ou destroem, aniquilam a bênção sagrada da família, ou a bênção que Deus deu ao mundo, à humanidade, que são as famílias. Irmãos, uma família cheia da presença de Deus, ela tem o potencial de fazer uma enorme diferença em todos os ambientes. O tema dessa mensagem é influenciando gerações, porque o texto sugere de uma geração comunicar à próxima geração. E a família, então, ela é essencial para que a sociedade ela viva em paz. Para que a sociedade, para que as pessoas que compõem a sociedade, eles possam aprender sobre o grandioso amor de Deus. Eles possam aprender, então, também a se relacionar entre outras pessoas. É dentro de casa que se aprende a ceder espaço, a compartilhar as coisas, a se submeter às autoridades. É dentro de casa. Quando uma casa é mal gerenciada, quando uma casa ela é mal gerida, isso significa que vai haver um espírito de anarquia, de bagunça, de confusão. Filhos que não respeitam pais têm a tendência a ser delinquentes aqui fora, na sociedade. E o pior, alguns pais privam os filhos da correção de uma varada. E aí lá fora, aqui fora, no mundo real, não é com vara que se corrige, é com um pedaço de pau, é com madeira. Recentemente nós vimos nas redes sociais um monte de criança com uniforme de escola, na idade de 12 anos, 11, 13 anos, levando paulada na mão, porque não aprenderam dentro de casa, então aprende na rua. E graças a Deus que foi só paulada. Eles sofriam 8 pauladas, 8 madeiradas, mas batiam com vontade. E alguns pais privam de dar uma varadinha no filho, de corrigir o filho. Se você não corrigir o seu filho, a sociedade corrige. Porque colocaram as crianças assim e ainda filmando. Alguém estava filmando. E era uma região de comunidade. E uma outra criança, só que com um pouco mais de autoridade, irmãos, e batia com vontade nas crianças com uniforme de escola. Por quê? Porque quando não se aprende dentro de casa a ser homem de verdade, se torna um delinquente e vai aprender lá fora. E lá fora, irmãos, eles não têm piedade. Então, pais, pesa sobre o nosso ombro criarmos homens de verdade para essa sociedade. Pesa sobre os nossos ombros, criarem mulheres de verdade para serem uma bênção nessa sociedade. Porque o reflexo de um lar mal estruturado, ele é visto na própria igreja. E certamente
quem trabalha aí na educação, na área da educação, é vista em sala de aulas. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando uma geração falha nesse negócio, dá ruim lá na frente, numa linguagem de jovem. A família, então, ela é um núcleo ideal para que a palavra de Deus seja difundida. A família, segundo a Bíblia, ela se assemelha a um pequeno universo, onde cada um procura ajudar o outro nas suas necessidades. É na família que se aprende. Porém, a tragédia do século 21, as pessoas conquistam ou lutam para conquistar o mundo. E enquanto conquistam o mundo, perdem a sua família. Olha a tragédia do século 21, se esforça ao máximo para deixar herança para os filhos. E qual é a visão? Eu quero dar para o meu filho aquilo que ele não teve. E sabe o que é o pior, irmãos? É que talvez teve a presença paterna, a presença materna, mas não tinha dinheiro para comprar um carrinho de controle remoto. Esse era o meu sonho de criança, ter um carrinho de controle remoto. E aí os meus carrinhos eram feitos de lata... Isso é das antigas, né? Era feita de lata de leite ninho. Irmãos, pensa numa carreta extraordinária. Era um carrinho feito com 7 latas, uma atrás da outra, puxando aquilo na rua. Irmãos, aquilo era uma onda. E aí no final do dia, irmãos, aí havia o racha dos carrinhos. Alguém se lembra disso? Ah, se lembra, graças a Deus. Eu pensei que era só eu. Gente, aquilo era o máximo, aquilo era extraordinário, aquilo era coisa boa demais. Quantas vezes, irmãos, eu ia para a escola, vocês não fazem ideia do que é ser criativo para criar brincadeiras. Aquela rodinha de bicicleta que o pessoal joga fora. Irmão, um vidrinho de perfume, cortava de forma ajustada, encaixava no cabo de vassoura e ia empurrando aquilo até a escola, ó, maior moral. Quantas vezes a gente veio chutando uma lata lá da escola até em casa. Irmãos, nós precisamos, sabe, era isso, nós não tínhamos recursos financeiros, mas que nós tínhamos em casa, nós tínhamos amor, nós tínhamos olho no olho. A comida era simples, não havia mesa, comíamos com um prato na mão e era um olhando para a cara do outro porque nem televisão tinha. Irmãos, e o que está faltando hoje? As pessoas têm televisões extraordinárias na sala, só que cada um do seu próprio mundo. Nós temos hoje crianças com smartphone e agora a geração da maçãzinha cortada, do iPhone. A nova geração é a geração do iPhone. Irmão, não tem onde cair morto e alguns pais se esforçam para dar iPhone para o filho. Ah, irmãos, que coisa, que loucura, que coisa de doido. Sabe, quando você tem tudo, está sobrando, e aí você dá um iPhone, beleza, mas você não tem nada. Irmãos, às vezes eu quero falar com alguns pais, e sabe qual é o problema dos pais? Eu não estou conseguindo porque o meu telefone está quebrado. Irmãos, é um Motorola todo ruim, velho, um G5, daquele da época das antigas, quase funcionando a carvão e manivela. Pois é, e aí o filho está com iPhone. Eu não consigo falar para ele que o telefone dele não funciona, mas o filho tem um iPhone. Irmãos, que geração louca. Mas é a geração do século 21. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio nesse tempo é não apenas deixar herança para os nossos filhos, mas é deixar um legado, irmãos. Legado é mais importante que herança. Fala comigo, legado é mais importante que herança. Sabe por quê? Porque herança é o que você deixa no banco. Herança é o que você deixa como documento, escritura. Legado é o que você deixa no coração dos seus filhos. É o que nós deixamos para a geração vindoura. Por isso a Bíblia fala, uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Irmãos, eu amo a prosperidade. Irmãos, como é bom você chegar em casa e dormir no ar-condicionado. Irmãos, isso é um céu na terra. Uma cama boa. Eu acho que todo homem deveria se esforçar para ter um lar no seu quarto e uma cama boa para descansar. Todo homem deveria lutar por isso, para isso.
Mas eu percebo também que alguns pais, olha só, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. O filho dorme no ar e ele dorme no ventilador. Ah, irmãos, tem problema nesse negócio aí. Tem uma disfunção nisso aí, cara. A TV do quarto do teu filho é mais moderna do que a TV da sala. Tem problema nesse negócio aí. Pois é, essa é a geração do século 21. É o problema que está atacando os crentes nesses últimos tempos, porque nós estamos nesse tempo, irmãos. Esse é o nosso templo, é um templo de fluidez. Olha outra tragédia, deixar o mundo mais rico, mas não deixar filhos melhores para este mundo. Irmãos, nós estamos aqui apenas de passagem, e enquanto caminhamos aqui, nosso desafio, então, é comunicar o evangelho do sólido, o evangelho sólido, a uma geração fluida, líquida. Olha o segundo desafio, é contar às futuras gerações os grandiosos feitos de Deus. Essa uma semana dessas atrás, a pastora Marcela fez uma pergunta para uma criança de quem era Davi, não sabia. Sabe o que eu aprendi quem era Davi, irmãos? O Davi da Bíblia, aprendi dentro de casa. José, dentro de casa. Porque foram meus pais que me ensinaram. Irmãos, que extraordinário aprender dentro de casa. Só qual é o problema de hoje? Nós temos uma geração, hoje nós vivemos um tempo bem complicado. Porque os pais não estão transmitindo valores poderosos e eficazes às próximas gerações. Segundo, existe uma nova geração de crentes que os pais não são evangélicos. Pais que não conheceram a palavra de Deus. E aí, olha o desafio. Esses que hoje se converteram e que não tiveram pais evangélicos, eles precisam ser, na sua casa, uma influência para a conversão dos seus próprios pais. Que desafio extraordinário. Contar a essa geração, a esse povo, os grandiosos feitos de Deus, conforme diz o texto que nós lemos, e os seus atos poderosos, é o que sugere o Salmo 145. É nossa responsabilidade testemunhar, compartilhar as ações de Deus, as suas grandezas, as suas bênçãos, é passar para eles. Esta é uma forma de perpetuar o louvor a Deus. Irmãos, a gente aprende a se apaixonar com Deus com as experiências contadas dentro de casa. Nós vamos levar para casa. Vocês que estão aqui, que os seus pais não são crentes, o que vocês precisam levar para casa é paixão por Jesus para dentro da sua casa. Você tem que iluminar a tua casa. Você tem que ser como Samuel no seu tempo. Samuel, irmãos, estava servindo ao Senhor no templo, enquanto Eli, Ofni e Finéias, eles estavam prestando um desserviço no templo. Mas ao contrário de Ofni, Finéias e Eli, que falharam, Samuel servia a Deus. E ele era uma criança, mas servia a Deus. Repete comigo assim, servia a Deus. Samuel servia a Deus, e está precisando de hoje, a nova geração tem que ser uma geração de Samuéis, que servem a Deus na casa do Senhor. Nós precisamos contar às gerações mais novas sobre as maravilhas, sobre os feitos poderosos, sobre a grandeza desse Deus que nós servimos. É nossa responsabilidade transmitir à próxima geração as maravilhas do Senhor. É contar a eles as experiências que garantem a continuidade da fé e do conhecimento de Deus. É mais do que apenas contar uma história, é contar a experiência. Eu já falei aqui nesse altar, irmãos, uma das coisas que fez eu me encantar pela Elaine, ela tinha apenas 16 anos de idade e eu era um jovem com 19 anos de idade. As nossas conversas eram extremamente proveitosas. E o nosso tempo de namoro era gasto dela falando comigo das experiências que ela havia tido com Deus. Quando você vê hoje a pastora Elaine, uma bênção, uma referência, uma mulher de Deus, uma pregadora extraordinária, ela não nasceu ontem.
Irmãos, ela não começou a história dela ontem. Ela com 16 anos, ela é extremamente comprometida com Deus. E sabe o que fez me apaixonar por ela, pastor Wilder? É que ela tinha muito mais amor a Deus do que a mim. Eu nunca tive ciúme dela por isso. Ela era tão apaixonada por Deus que as nossas conversas ela contava sobre as experiências que ela havia tido. Eu falava assim, uau, eu queria ter esse negócio também. Eu era um barro meio tijolo, precisava me converter de verdade. E era ela contando, irmãos, uma jovem de 16 anos, contando para um outro jovem de 19, o amor de Jesus. E aquilo me encantava, aquilo fazia os meus olhos brilharem. E eu comecei a buscar o Senhor também. É isso que nós precisamos, está vendo? Você não precisa ser velho para poder pregar o Evangelho. Vocês jovens, vocês adolescentes, vocês precisam ser uma referência abençoada para essa nova geração que vai se levantar. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Muitas coisas eu aprendi com a minha mãe. Mas as experiências da pastora Elaine, as histórias contadas por ela, dos encontros que ela tinha com Deus, aquilo era impactante demais. Então ela não contava a história de alguém, era a história que ela tinha vivido aos pés do Senhor Jesus. A nova geração precisa ser alcançada. A palavra geração, ela diz de um grupo de pessoas que nasceram e viveram no mesmo período. Era assim que era contada uma geração. Normalmente, uma geração demorava-se 25 anos. Então, entre uma geração e outra, 25 anos. Até porque a estimativa de vida ela era muito baixa. Em média, a pessoa vivia 50 anos, alguns chegavam a 70 com muita robustez e dificuldade. Raras exceções passavam disso. Só que hoje as gerações já não são contadas mais assim. Existem outros efeitos, dentre eles tecnológicos, que fazem com que as gerações sejam contadas. Por exemplo, hoje as classificações elas têm a ver com cultura e tecnologia. Por exemplo, nós vamos ver a geração Baby Boomer, até 1964. A geração dos Baby Boomers são os nossos avós, bisavós para alguns. Por exemplo, a geração X, na qual eu faço parte, são os que nasceram entre 65 e 80. Irmãos, essa geração era uma geração, extraordinária. É a minha geração. Eu tenho uma camisa que os lendários nasceram nesse período. Mas isso há controvérsia, porque se botar para o Mauro vai falar que a geração dele também são a geração de lendários. Qual é a outra geração? A geração Y, ou a geração milênio, da década de meados de 80 até a década de 90. Alguns de vocês fazem parte dessa geração. A geração Z, de 95 a 2010. Cadê a geração Z? Que isso, varão? Geração Z. Tem gente, irmãos, nem sabe qual é a geração dele, qual o ano que ele nasceu. Mas qual a próxima geração? A geração Alfa. Não é a célula Alfa, não, é a geração Alfa. É de 2010 a 2024. Mas já tem uma nova geração se levantando. É a geração Beta. A geração dos ultras conectados. Irmãos, a geração, por exemplo, a geração Alfa não faz ideia do que é encher um bolso de ficha e enfrentar uma filha no orelhão para fazer uma ligação para uma outra cidade ou para uma outra pessoa. Vocês não fazem ideia do que significava essa aventura. Olha, você quer uma outra aventura? A geração, por exemplo, a geração Alfa e Beta nunca vai saber o que é colecionar cartão telefônico. Teve alguém que colecionou cartão telefônico? Obrigado. Não estou velho sozinho, não. Irmãos, que extraordinário. Papel de carta, né? Isso aí é papel de carta. A pastora Elaine ainda tem as cartinhas que eu mandava para ela. E era um monte. Não tinha telefone, filhão, era carta. Aquelas cartinhas que eu enviava. Ela tem até hoje lá a caixinha dela com as cartinhas. Agora você pega 6 gerações coexistindo no mesmo tempo. Olha o desafio, irmão, de comunicar o Evangelho. São 6 gerações falando diferente, de forma diferente. E significa que eu preciso me aperfeiçoar para comunicar o Evangelho a essa nova geração.
E significa que vocês, mais novos, precisam também se especializar para comunicar o evangelho à geração que vieram antes de vocês. Nós não podemos ficar perdidos no ambiente. É nesse cenário de multiconhecimento que influenciamos e somos influenciados. Como cristão, então, entendemos que o evangelho de Jesus, ele não mudou ao longo do tempo. Quem mudou somos nós. O evangelho é o mesmo. Fala assim, o evangelho é o mesmo, porque Deus é o mesmo. Fala assim, Deus não muda, mas o homem muda. A tecnologia muda. A forma de fazer comércio muda. Irmãos, eu peguei uma época que eu trabalhava como balconista. Vocês não fazem ideia do que era todo dia, ter que remarcar todos os preços da loja. Todo dia tinha que remarcar. E outra, quando chegava alguém para comprar alguma coisa, tinha que fazer um cálculo matemático. Transformar cruzeiro em cruzado novo. Oh, que prova era aquilo, meu irmão. Era um cálculo matemático para saber quando ia dar. Todo dia tinha alteração. Vocês não fazem ideia do que é hoje. Hoje é uma bênção. Hoje nós temos Pix. Não, Pix é uma bênção. Fala assim, o Pix é uma bênção. Na dúvida, meu telefone, tá bom? Pix é uma... Pix é uma bênção, irmãos. Até o Isaac tem Pix. 14 anos, 15 agora, 15, com Pix, irmão, Pix é uma bênção. Tecnologia de ponta. Eu sou da época da carteirinha de poupança do Banco Bamerindos. Eu tinha conta lá no Banco Bamerindos, que acabei perdendo tudo. Perdi tudo no plano Collor. Foi para rolo. Deu ruim pro meu lado. Agora, olha, voltando aqui, comunicar o evangelho real, o evangelho poderoso, a essa geração que muda. Como a água tomando forma do copo, é essa geração de hoje, ela é fluida. Jovens que é cheio de Deus na igreja, mas lá fora parece que são completamente vazios e alguns nem parecem serem crentes. Mas a gente fala assim, é só jovem? Não, irmãos. Tem muitos da geração X, tem muitos aqui da geração Y que também se comporta assim. Então, não adianta apontarmos o dedo para o outro se nós também temos o nosso telhado de vidro. Deus não muda. O nosso grande desafio como cristão é de comunicar as mesmas verdades e as mesmas palavras de sempre, de modo que alcance a nova geração. E para alcançar essa nova geração, o evangelho precisa ser um estilo de vida. Não apenas discurso. Fala assim, não mais discurso, mas um estilo de vida. Porque os membros dessa nova geração não se impressionam com as apresentações verbais, pregações eloquentes. Os membros dessa nova geração, eles não serão impactados pelo evangelho ensinado, como eu falei pela manhã, em salas de aula. Mas no evangelho como estilo de vida. A vida espiritual, vivida na íntegra, diariamente, é vida na vida. É esse o evangelho. Não é um evangelho comunicado de forma com argumentos racionais, mas é vida na vida. É aquele evangelho, aquele estilo de viver cristão chamado estilo messiânico nos relacionamentos integrais. E é assim que nós vamos conquistar as famílias. Assim as famílias serão impactadas pelo poder do evangelho. Olha o que vai ensinar 2 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 5. Capítulo 1, do 3 ao 5. Esse aqui vai falar sobre a história de Timóteo e ilustra perfeitamente o plano de Deus para todas as famílias. Irmãos, esse texto aqui é um texto formidável, porque enquanto Salmos 145, versículo 4, diz que uma geração contará as tuas obras a outra geração, anunciará a outro povo a sua proeza. Esse texto diz assim, olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 diz, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, que
como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e muito desejo vê-lo para que a minha alegria seja completa. Era Paulo falando acerca de Timóteo. Versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha só, irmãos, olha a fé multigeracional. É os ensinamentos de Deus sendo transferido. Primeiro, começou na avó Lóide, passou pela mãe e agora estava no filho. Oh, irmãos, que extraordinário. E esse rapaz, esse menino que se converte ao cristianismo, que Paulo o abraça. Irmãos, é Paulo que vai dar testemunho. A fé não começou em Timóteo, a fé começou em Lóide. A fé passou por Eunice, ela chegou a Timóteo, mas ela não pararia em Timóteo, porque segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz que o que você me ouviu na presença de muitas testemunhas, você também vai confiar a homens fiéis, que sejam também capazes de transmitir a outros. Ou seja, é a fé transmitida de geração em geração. Imagine o impacto disso, irmãos. Que coisa extraordinária. Um evangelho sendo pregado, os pais, os avós, transmitindo aos seus filhos e netos sobre como amar a Deus de todo o coração. Esse é o desejo de Deus para nós. Vocês, avós, têm um papel importantíssimo na educação dos seus netos. Vocês, pais, papel importantíssimo na educação dos seus netos, dos seus filhos. Vocês, tios, um papel importante na educação dos seus sobrinhos. E a melhor e a mais extraordinária de toda a educação é a educação de quem é Deus. É ensiná-los quem é Deus, o que Deus representa para cada um deles. É ensinar sobre o grande amor de Deus. E esse amor é expressado através de um temor saudável. Esse amor é expressado através de um ouvido sensível e de uma vida de obediência. Porque hoje algumas pessoas até conseguem ter ouvido sensível, mas não tem temor. Fala comigo assim, não basta ter ouvido sensível. Assim é preciso ter temor saudável. Porque é o temor saudável que vai levar uma vida de obediência. Precisamos ensinar os nossos filhos a temerem. Tal tipo de amor comprometido precisa ser transmitido com autenticidade. Pais que vivem esse nível de amor atingem o coração dos seus filhos de cheio. Irmãos, é um sonho viver um lar feliz, um lar de paz. É um legado construído em família. Pensa, Paulo ele não usurpa o direito de Lóide e de Eunice. Paulo, ele agrega juntamente com eles. Você aprendeu com eles, olha, não esqueça o que você aprendeu. Que extraordinário. A família ela é um campo de treinamento. Diga assim, a família é um campo de treinamento. Irmãos, é lá na casa que se aprende. É dentro de casa. O plano de Deus é que as verdades, então, elas sejam passadas ou transferidas de geração em geração. De pai para filho, de filho e dos filhos para os seus outros filhos. Isso gera um impacto na sociedade. É o chamado de efeito dominó. Pois é, ele é transferível e ela vai passando de um para o outro. Agora eu queria que vocês imaginassem comigo a grandiosidade disso na cidade de Queimados. Não vou dizer começar em outro lugar, não, começando aqui conosco. Somos poucos, mas se começar conosco, se nos comprometermos nesse nível de ensinar a próxima geração, de ensinar para os nossos filhos. Agora pense na responsabilidade de quem está numa sala de aula, de quem está cuidando das crianças. Que responsabilidade de uma líder de célula de departamento infantil ou de uma classe de criança da IBD. Pensa, irmãos, é transmitir à nova geração
os valores espirituais. Agora eu estava vendo aqui o Rafael, cadê o Rafael? Rafael cantando, irmãos, eu fico tão feliz quando eu vejo o Rafael cantando. Porque o Rafael está nessa igreja desde criança, não é verdade? Desde criancinha. Quantos anos você começou a vir para cá? Desde novinho. E olha, vê, fora do contexto, irmãos. A vida do Rafael, ela é diferente da vida do que está ao seu entorno. Quando eu olho a vida do Mauro, pastor Mauro, hoje pastor Mauro, que alegria ver a vida do Mauro, irmãos. Que coisa extraordinária. Um pastor, um homem de Deus, fora do contexto. Porque Jesus entrou. E Jesus não entrou só por minha causa. Foram pessoas que trabalharam na vida do Mauro e fizeram dele um pastor. Assim também como na vida do Rafael. Não foi só eu, irmãos. Foi todos nós cooperamos para o Rafael se transformar num grande homem de Deus. E nós também faremos com outros nesse lugar. E nós veremos muitos Rafaéis e muitos pastores Mauros nesta casa, adorando a um Deus vivo pelo testemunho transmitido de geração em geração. Tem alguém para dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, nós, para conseguirmos sermos bem-sucedidos, precisamos entender que exemplos, eles têm mais impacto do que palavras. Então os meus filhos precisam ver a fé que eu tenho na palavra de Deus, mais do que a minha pregação, porque a minha pregação para eles pode se tornar uma coisa ilógica, se ela não for acompanhada de atitudes concretas. Por exemplo, é impossível comunicar o amor de Deus que sentimos, ou o amor que sentimos por Deus aos nossos filhos, se não estivermos vivendo tal sentimento e demonstrando isso na vida do nosso lar. Eu falo que amo, mas eu não respeito a minha esposa. Eu falo que amo, mas eu não honro. Eu não pago as contas. Eu sobrecarrego ela de responsabilidades. Eu falo que amo meus filhos, mas eu peso. A mão de um pai, ela não pode ser pesada. Ela tem que ser dosada. Porque eu não posso usar a mão que eu uso para afagar. A mão que eu uso para acariciar. A mão que eu uso para dar colo. Para espancar. Você está entendendo, irmãos? E algumas pessoas confundem. Então, esse tipo de amor é um amor incoerente. Nosso amor tem que ser um amor de pegar no colo. E, quando necessário, corrigir. Quando necessário. Mas se nós soubermos ensinarmos de forma adequada, irmãos, não vai precisar você se gastar muito nessa área. Outro ponto, é impossível convencer nossos filhos do valor, da honestidade se nós formos desonestos. Meu queridão, quando você pegar o cartão emprestado com alguém, pague, por favor, tá? Porque tem gente, irmãos, que pega o cartão emprestado, mas não paga a conta, não. Deixa atrasar. Outra, se vence dia 10, não é para chegar lá com dia 10 com dia não, chega no dia 8. Dia 7. Irmãos, você precisa ser honesto nos seus relacionamentos. Pegou o fiado, pague. Tem gente que compra Avon, Natura, produtos de revista. Oh, que legal. Irmão, marcou um dia de pagar, pague pela mãe do guarda. Nós temos irmãos aqui que trabalham vendendo produtos. Eu conversando vou falar o nome do santo, conversando com o Josiel recentemente. O Josiel falou que no passado ele levou um calote de muito dinheiro. De pessoas que fossem, dia tal pago. E dia tal, o gaiato não foi pagar não. E o pior, ele teve que ficar se gastando. Como é que é? Vai pagar ou não vai? Aí por fim, irmão, teve gente que deu canseira. Aí ele decidiu abençoar. Mas teve outro que falou assim, não, você vai cobrar. Cobre, ele tem que pagar. Mas tem gente que é assim, irmãos, mal pagador. Desonesto. É impossível ensinar os nossos filhos a entender a necessidade de ter lábios puros se os nossos lábios são impuros.
A Bíblia fala, não saia nenhuma palavra torpe de vossos lábios. E tem gente que tem uma facilidade para falar palavrões, palavras torpes. Ou pior, não são apenas palavrões. Palavras torpes são palavras que depreciam. Palavras que diminuem a sua capacidade. Então, irmãos, o nosso desafio, então, para finalizar essa mensagem, é servir a Deus com a nossa família também. Sabe qual é o meu sonho? É ver você, jovem, vindo para a casa do Senhor com a sua família. É ver você, mulher, vindo para a igreja com o seu marido. É você, marido, vindo para a igreja com a sua esposa. É você, pais, vindo para a igreja com os seus filhos. É eu e a minha casa servindo ao Senhor. Esse é o desafio, é o nosso grande desafio. Nosso evangelho precisa comunicar à nova geração essa paixão que temos por Deus. O nosso evangelho, ele precisa ser tão genuíno e não apenas uma fé utilizada como um acessório para usar no momento mais oportuno. Tem pessoas fazendo da fé um amuleto da sorte. Nossa fé deve nortear nossa vida para que possamos comunicar as novas ou as próximas gerações, não apenas as histórias vividas por outros, mas histórias vividas por nós mesmos. Pensa no impacto disso. Quero contar para vocês algo. Essa noite eu tive uma experiência com Deus. Irmãos, isso é impactante demais. É mais do que contar apenas a história dos heróis da fé. É você ser o herói da fé de alguém. É o herói da fé para outra pessoa também. É isso, irmãos, que é dessa maneira que precisamos impactar, sabe, este mundo. Os pais que mantêm um exemplo consistente, torna-se então uma poderosa influência para os seus filhos. E esses veem o Senhor como um Deus digno de ser adorado, digno de ser servido e de seus ensinamentos obedecidos. Esse é o nosso grande desafio. Hoje, Deus está nos chamando para reconstruir o altar dentro da nossa casa. Está na hora, irmãos, de erguermos um altar a Deus dentro de casa. Nessa casa, a única pessoa digna de ser adorada e honrada é o Senhor Jesus. Você precisa contar aos seus filhos os grandes feitos de Deus. Avós, vocês que estão aqui nessa noite, vocês precisam contar aos seus netos. Senta aqui, eu quero contar uma história para você. Eu era encantado pela minha avó. E uma das coisas mais extraordinárias que a minha avó tinha era a capacidade de contar história. E eu sentava e por longas horas ela contava histórias. Que extraordinário, irmãos. A nova geração precisa ouvir de você histórias. Porque, sabe quem eles estão seguindo? Eles estão seguindo youtubers. Eles estão seguindo influencers. Eles estão indo atrás de pessoas que não têm um caráter impoluto ou ilibado como o teu. A vida deles não reflete a glória de Deus. E olha que extraordinário, Deus nos chamou para impactarmos nesse tempo. Tem alguém comigo para dizer amém? Deus nos chamou para influenciarmos as próximas gerações. Amém? Deus nos chamou para ganharmos esse mundo para Jesus. Amém? Irmãos, e como vamos fazer isso? Não é apenas pregando com o microfone nas mãos, mas é vivendo uma fé genuína e autêntica dentro da nossa casa, na simplicidade do nosso lar. O evangelho precisa ser alcançado. Essas pessoas precisam ser alcançadas por Deus. Porque dessa maneira, nós contaremos para eles as obras de Deus. Vivendo a palavra de Deus, amando com autenticidade e deixando para este mundo um legado de fé. E aí no final você vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas de forma profética eu quero convidar você a dizer isso também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será uma ponte de transformações para a nova geração, para as novas gerações.
a minha casa, o meu lar, os meus filhos, eles servirão para honrar o nome de Deus e anunciar as grandezas de Deus às novas gerações. Porque foi isso que Lloyd fez no seu tempo. Foi isso que Eunice fez com o seu filho. Que extraordinário. Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará as tuas obras a outra geração e anunciarão as proezas ou os seus atos poderosos. É isso que faremos, irmãos. Ao sairmos dessa casa, vamos pelas ruas com a expectativa no coração. Assim como pela manhã, nós declaramos ao entrar em nossa casa, que aquela casa era uma casa do Senhor Jesus, que Jesus era bem-vindo. A partir de hoje, nós vamos gastar um tempo com a nossa família. Vamos contar as histórias de Deus, as histórias da Bíblia para os nossos filhos. Eles saberão quem é o Senhor, não porque ouviram um youtuber falando, mas porque nos ouviu dentro da nossa casa, adorando ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse é o desejo de Deus para a nossa família.